E aí pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem. Galerinha, vamos dar continuidade na nossa revisão, tá? Hoje a gente vai falar da segunda aula, né, que foi sobre citologia especificamente, né? Então citologia básica que a gente vai entrar. Lembrando que nós já falamos na primeira aula de bacteriologia e, né, origem da vida, na verdade, né? Ali nós tocamos as teorias, como que ocorrem os primeiros pensamentos sobre a origem da vida, a biogênese, a teoria de Oparin, né, de Haldane, Louis Pasteur também trazendo seu experimento ali para poder definir o que seria biogênese, né. Ali nós conseguimos entender de onde vem o primeiro organismo vivo, de onde surgiu o primeiro organismo vivo, né? E também a gente conseguiu compreender, obviamente, ali como que é essa relação de evolução ou de surgimento dessas primeiras moléculas complexas e qual a importância dessa molécula complexa, dessa proteína, né? Desses aminoácidos, dessas proteínas, quando a gente fala de vida. Então, quando a gente fala hoje, você tem que se alimentar com proteína, com açúcares, com sais minerais. Não. Qual a importância disso? É extremamente importante. Até mesmo para o assunto de hoje, que é aqui, né, citologia, né, as suas funções vitais só podem acontecer mediante o alimento que você ingere, né? As proteínas, os carboidratos, os açúcares, né, que são os carboidratos, as gorduras, né? Então cada estrutura tem a sua função específica. Então hoje especificamente a gente vai falar de citologia, tá? Ainda se tiver questões de microbiologia de origem da vida para vocês levantarem, por favor peço que levantem, tá? Depois questionem, podem conversar comigo, pessoal. Eu tô aqui em quarentena, mas eu tô estudando, eu tô aprendendo algumas coisinhas aqui, mas eu tô aqui full time trabalhando aqui, pensando em vocês também, tá bom, gente? Vamos lá, vamos falar de citologia então, que é o tema de hoje, que é a nossa revisão, tá, gente? Quando a gente fala de citologia justamente que a gente vai focar aqui, essa citologia básica, essa citologia fundamental. A citologia é um estudo, obviamente, das células do nosso corpo. Quantas células? Todo mundo já sabe que nós somos seres multicelulares. Nós temos muitas células no nosso corpo, milhares de células no nosso corpo, milhões de células no nosso corpo. Dos mais variados estilos, modelos, dos mais variadas especificações. Inclusive nesse slide eu não coloquei a especificação das células exatamente, tá, gente? Eu não coloquei os tipos celulares existentes, tá? Mas vocês podem pesquisar depois, fica até com um lance de pesquisa que é legal para vocês. Quais são os tipos de celulares existentes que se apresentam? Porque cada célula específica de cada tecido, ela tem uma formação, uma morfologia específica. Lembra daquele termo? Morfofisiologia, né? O morfofuncional, né? Então ela tem uma forma, a morfologia é a forma com que ela se apresenta, né? E essa fisiologia é o processo que ela executa dentro do sistema. Então vocês podem pesquisar isso, tá, gente? Anotem isso aí, pesquisar tipos de células, as formas de células existentes no ser humano, tá bom? Depois vocês vão achar alguns tipos específicos aí, tá? Existem vários esquemas na internet, acabei não colocando aqui nesse slide. Bom, então, gente, a gente vai fazer essa relação justamente de citologia básica. Esse conteúdo básico aqui é o conteúdo básico que eu levo para minha vida como profissional de enfermagem, seja nível auxiliar técnico ou nível superior. Eu também, assim como vocês, eu tenho os 3 níveis da área de enfermagem, né? Então, no dia a dia, a gente vai usar esse conhecimento básico aqui para poder trabalhar. Claro que quando vocês forem para a faculdade, vocês vão ter muito mais assunto para discutir, né? Então, assim, é bem mais complexo. Então, vamos devagarzinho, vamos com calma para vocês entenderem e não ficar achando que, meu Deus, que difícil pra caramba isso aqui. Não é, pessoal. Vamos estudar, vamos ler, vamos se esforçar, que dá tudo certo, eu tô com vocês, beleza? Então vamos lá falar sobre citologia básica, né? Então, para a gente revisar a citologia, né, revisando células especificamente aqui,
alguns pontos a gente vai levantar, algumas questões importantes a gente vai acabar levantando, né? E essas questões eu coloquei aqui, relacionei em 8 partes de 8 questões específicas que vão tratar exatamente do que, gente. Eu vou até ler aqui na minha tela também, gente. Estou gravando aqui para vocês, mas estou com a minha tela aqui do lado também. Nós temos aqui então, o que são as células? Primeiro ponto que a gente vai trabalhar, o que são as células, né? Segundo ponto, como surgiram as primeiras células? Aí beleza, aí a gente já meio que respondeu como surgiram as primeiras células. Quando a gente fala de célula procarionte, o primeiro organismo vivo, estamos falando de origem da vida. Mas como que surgem as primeiras células aqui nessa organização? Perdão, gente, nessa organização celular, nessa evolução. Lembrando, vale lembrar, o último slide eu deixei claro para vocês. Pessoal, eu vou usar esse slide aqui, mas a teoria de Oparin ela vai até aqui, fim, né? Depois disso tem lá uma célula eucarionte, até a Bárbara acho que chamou a atenção dessa imagem, né, da célula eucarionte. Mas alguém também chamou a atenção. Então o que acontece? A partir dali eu coloquei, então a partir daqui você tem o que? Uma evolução e um desenvolvimento, uma evolução e desenvolvimento dessa célula, né, uma adaptação dessa célula. Então essa questão aqui que eu estou colocando para vocês, como surgiram as primeiras células, justamente está relacionado como surgiram as primeiras células eucariontes, que é o foco dessa nossa aula especificamente aqui, né? Nós vamos falar dos dois grupos, mas principalmente o foco das células eucariontes aqui, tá bom, gente? Então a terceira pergunta é, como são classificadas, quais são os grupos celulares que nós temos? A gente sabe que basicamente são 2. Nós já vimos isso aí, lembrando que a gente está revisando, na verdade, né, gente? Nós vimos isso em aula. 4. Como produzem energia? A gente sabe também que a gente produz energia através da mitocôndria. Isso é extremamente importante. Deixar claro isso aí na nossa mente. Não esquecer, é super importante. Formação de células após a fecundação. Isso. Se nós falamos de organização celular no início da vida, de formação de célula, primeiro organismo vivo no início da vida, como se dá a organização celular a nível pós-fecundação, na verdade a nível celular, a nível natural, vamos dizer assim, formação do ser humano hoje, formação das células que nós temos hoje. Como que é isso? A gente não pode, obviamente, vir de uma interação de gases e atmosfera e aquela coisa. Não, obviamente não é assim. Nós somos uma evolução desse processo. Então a gente sabe que após fecundação que se tem a evolução e o crescimento celular. Isso a gente tratou, se vocês lembrarem, nós tratamos lá em pesquisa com células-tronco, na matéria de bioética. Vou tomar um golinho aqui da... um gásinho aqui, mas tomar uma cafeína para poder ficar acordado, gente. Outra questão que eu coloquei para vocês também é a meiose e mitose. Veja, pessoal, nesse vídeo eu não vou ficar focando, né, meiose, mitose, processo que acontece, Eu vou definir para vocês de forma bem simples, assim como também eu sei. Né, gente, obviamente eu não fico focando isso muito, porque na faculdade vocês vão pegar isso aí mais pra frente, se vocês forem pra faculdade, vocês vão estudar isso especificamente, bem específico, o negócio é bem pegado mesmo, tem todos os processos ali específicos para poder estudar. A gente não precisa aqui entender de forma básica o que é meiose, o que é mitose. Eu vou trazer bem simples para vocês, para nós entrarmos nesse mundo da citologia. Essa é basicamente a ideia, né? A sétima questão, vamos falar das principais partes da célula, né? Então a gente vai começar a focar as principais partes da célula. Isso é importante, gente, que as principais partes da célula são especificamente as organelas, especificamente falando, né? E as suas funções. Eu não vou falar de todas as funções, que eu quero pedir uma atividade para vocês referente a isso. Tá bom? E por último, membrana plasmática, estrutura, função e ação. Daí nós temos ali a membrana plasmática que nós estudamos também na lousa, né? Basicamente lá. Mas aqui eu vou trazer de uma forma mais dinâmica para vocês. Na verdade, esse slide eu mandei, vou repostar esse slide com essas questões, com essas observações que eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? Então são várias questões que vão envolver
o estudo da célula, né? Então estamos cheio aqui, ó, de questionamentos aqui para nossa cabeça, para a gente poder trabalhar. Isso é legal, nós podemos ocupar um pouco nossa mente. Passando nesse próximo slide, gente, o que a gente vai ver? O que são as células em si? Então, o que são as células em si, pessoal? Se nós olharmos esse desenho, todo esse desenho aqui, até o homem, né, aqui em cima, né? Então começa lá em cima, em átomo, né? Aí vai fazer essa curva e chega aqui no organismo humano, que é o ser humano aqui, o rapaz peladão aqui, tá bom? Eu posso explicar para vocês assim, que a célula vai surgir através da interação de moléculas, que como a gente já sabe que é a teoria de Oparin. Então esse desenho está mostrando todo aquele processo de formação de moléculas, organelas, a célula primitiva, né, tecidos, né, célula e tecidos, né, e a organização celular básica também. Então se você pegar os primeiros 4 desenhos, aí você tem os primeiros 4 desenhos, átomo, aí moléculas, acompanha lá, gente, ó, depois macromoléculas, aí vem organelas, que inclusive é uma mitocôndria ali, né, gente? Então o que acontece? Se eu pegasse e falar para você, pessoal, qual que é a menor unidade que forma estruturas no universo? Indivisível, né? É o átomo. Então o átomo lá em cima, né, gente, é a menor unidade que forma estruturas indivisíveis no universo. A junção desses átomos vão formar o quê? Vão formar ali as moléculas. A junção das moléculas, as macromoléculas, e assim por diante até a formação da célula. Beleza. Formamos então a nossa célula, né, gente? Então nós temos aqui a nossa célula agora. Só para deixar aqui para a gente poder visualizar melhor, né? Aqui nós temos então a nossa célula, beleza, gente? A partir dessa célula, gente, nós vamos nos preocupar com entender justamente a organização celular. O que são essas células em si? Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Deixa eu só apagar aqui, ó, né? Vamos pensar aqui o seguinte. O que é essa organização celular, tá, gente? Só fechar aqui, porque senão o pessoal não para de mandar mensagem ali, aí fica complicado. Então, gente, ó, quando a gente fala da célula especificamente, nós estamos focando justamente aquela estrutura ali, essa estrutura aqui, né? Agora não funciona o negócio. Aqui, né, gente? Aqui, beleza? Tudo bem? Foi. Tem que se ajeitar aqui, galera. Vamos lá. Então, o que é essa célula especificamente que a gente está começando ali? Quando a gente fala de organização celular, a gente vai falar a partir do que? Da célula. Então, ok. Origem da vida. Origem da vida a gente fala de organização das moléculas formando o primeiro organismo vivo, a primeira estrutura viva no universo. Ok. E quando a gente fala de organização celular, quando a gente fala de organização celular, a gente está falando especificamente das estruturas celulares aqui, tá? Dessas estruturas importantes que vão dar origem justamente a organização celular. Começa aqui na célula, aí vem aqui no tecido, depois vem aqui, gente, ó, no número 3. Ficou meio ruim o 3 aqui, mas vai lá. O estômago, que por exemplo um órgão no caso, né? Aqui no número 4, o sistema. E no número 5, o organismo. Então o que é importante a gente entender justamente aqui é o seguinte. Duas coisas, então a gente vai ter que se organizar aqui, pessoal. Tá, duas coisas importantes aqui. Entender o que é origem e organização do primeiro tecido célula viva. Aí tem a ver com a origem da vida. Então é o que? É a partir das moléculas eu tenho formação formação aqui do nosso organismo em si, né? Tudo certinho. E
E a segunda coisa que eu quero que vocês entendam é a organização celular, que começa a partir da célula, tá? Vai para o tecido, vai para os órgãos, né? Os órgãos vão formar os sistemas, e os sistemas vão formar o organismo. Então, uma célula sozinha, ela não consegue fazer nada, ela não consegue executar funções específicas. Uma célula sozinha, gente, ela é um ser que não consegue sobreviver. Apesar dela produzir e fazer metabolismo próprio, né, ter um metabolismo próprio ali, ela precisa se juntar com outras células. Então ela precisa formar o quê? União de várias células, o tecido. Então ela vai formar o tecido, né? A união desse tecido vai formar o quê? A gente vai formar o que nós chamamos de órgão. Então são células com a mesma função formando um órgão, um sistema, um órgão, né, que vai ter uma função específica ali. Esse órgão, junto com outras estruturas, outros órgãos, vai formar um sistema. Nesse caso aqui que a gente está formando aqui o sistema digestivo, né? Então nós tínhamos aqui a célula, depois o tecido formou o meu estômago. Depois o meu estômago formou o meu organismo, o sistema digestivo. Ali eu tenho o fígado, tenho o estômago, tenho o intestino delgado, o intestino grosso, tenho ali também o pâncreas, tá? Então esse é o sistema digestivo. E todos os sistemas que eu tenho no meu organismo vai formar o quê? Vai dar origem ao quê? Vai dar origem ao organismo completo, vai dar origem ao homenzinho aqui, né? Então, dois momentos. Se eu quero falar de origem do primeiro organismo, organização de moléculas, átomos, moléculas, macromoléculas, proteínas, aminoácidos, proteínas e célula primitiva. Agora, quando eu quero falar organização celular não, célula, tecido, órgão, sistemas e organismo. Tudo bem, pessoal? Ficou bem claro, eu dei uma atrapalhadinha aqui com nossa marcação, mas acho que deu certo para a gente entender. Então, isso aqui que vai falar da célula especificamente. A célula, então, a gente pode dizer que é o quê? É a menor unidade morfofisiológica ou morfofuncional do corpo humano. Então, mais duas questões a gente pode levantar aqui. Qual que é a menor unidade que forma coisas no universo? Que forma estruturas no universo? Você vai falar átomo. Átomo é a menor unidade que forma estruturas no universo. Ponto, beleza, ok. Agora, qual que é a menor unidade morfofisiológica ou morfofuncional, né, do corpo humano? Aí você vai falar para mim, célula. Célula animal é a menor unidade morfofuncional ou morfofisiológica que forma o corpo humano. A partir de milhões delas, eu vou ter um organismo completo. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Então vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Bom, dentro desse contexto, pessoal, o que a gente vai ter que trabalhar? Então a gente vai ter que trabalhar especificamente aqui, pessoal, o lance da hipótese heterotrófica e autotrófica. Nossa, Thiago, surgiu mais nomes doidos. Calma que a gente já tem tudo definido aí no nosso texto, tá bom, gente? Então o que a hipótese heterotrófica vai falar o quê? Vai falar assim, como que surgiu, que quando surgiu esses organismos na Terra, como eles se alimentavam, como que eles se reproduziam, se alimentavam, como que eles sobreviviam naquela atmosfera primitiva. Então vamos dar uma olhada no texto, ó. Então, hipótese heterotrófica e autotrófica vai falar do quê? Falar dessa hipótese é mostrar como os organismos passaram a produzir energia, com essa ênfase em produção energética, que é super importante, no meio em que estavam inseridos. Essa teoria também trata de um desenvolvimento e evolução desde o primeiro organismo, que são os procariontes, né, até as células eucariontes atuais, no caso vegetais e as células animais. Então, como que eles sobreviveram nesse período, né, pessoal? Justamente isso que vai tratar a hipótese heterotrófica. Aí surgem alguns termos importantes. Seres heterótrofos, seres autótrofos, segue aqui o texto, tá? Seres aeróbios, né? E os anaeróbios. Na verdade, gente, isso aqui é uma ordem lógica das coisas. O que você tem que imaginar? Você vai ter que imaginar o seguinte, que os primeiros seres que surgiram na Terra, eles eram seres que consumiam matéria orgânica. Então eles eram seres considerados seres heterotróficos.
Então aqueles caras primitivos, aquele primeiro organismo que surgiu na Terra, eles eram seres heterotróficos, tá? O que são seres heterotróficos? Vamos dar uma olhada aqui nos seres heterotróficos. Todo organismo que precisa se alimentar de matéria orgânica, ou seja, organismo que não produz seu alimento e precisa captar no meio em que vive. Então isso é um organismo heterotrófico, é um organismo que capta no meio matéria orgânica e consome essa matéria orgânica, e ele precisa disso para produzir energia, senão ele não sobrevive. Tudo bem? Muito bem. Esses seres conseguiram captar matéria orgânica daqueles oceanos, do barro mesmo, até mesmo do barro, viu, gente? Por isso que o lance do barro, da lama, tem a ver com essa parte orgânica e formação de primeiro organismo mesmo. É de lá que ele vai tirar o seu alimento, né, teoricamente, ali. Então vamos lá, do barro ele acabou pegando essa matéria orgânica, ok, beleza. Então começou a aumentar a população, tal, vai lá bonitão. E essa matéria orgânica vai acabar acontecendo o que com ela, gente? Ela vai acabar diminuindo. Aumenta a população, aumenta o gasto dessa matéria orgânica, vai acabar diminuindo a matéria orgânica. Bom, o que eles chegaram a entender? O que aconteceu na adaptação, né? Na verdade, na adaptação e na evolução desse micro-organismo. Bom, se a gente não evoluir, se a gente não arrumar outra forma de conseguir alimento, nós vamos chegar um momento que a gente vai consumir toda a matéria orgânica, não vai ter nada para se alimentar e todo mundo vai morrer. Então o que o organismo fez? Fez uma adaptação. Então ele fez uma adaptação, uma evolução ali. Então o organismo passou o quê? Passou a produzir seu próprio alimento. Então parte desses organismos conseguiram uma característica de serem seres autótrofos, conseguirem produzir seu próprio alimento. E como que eles fizeram isso? Criou-se ali então nessa evolução ali uma estrutura chamada cloroplasto, que vai permitir que eles façam o processo de fotossíntese, que é a produção de energia a partir da luz solar, de matéria orgânica que eles pegam, água, sais minerais, mas ele produz a sua energia naquele ambiente ali. Então com isso o que aconteceu? Eu tenho um grupo que consome matéria orgânica, mas tem um grupo também que faz a sua própria matéria orgânica, ou obtém sua própria energia através de uma outra forma de vida, de uma outra forma de metabolismo. E isso é bom, por quê? Porque agora eu consigo controlar um pouco aqui o meu crescimento populacional aqui, vamos dizer. Tá? Então, gente, o que aconteceu é isso aí. Outra coisa importante é entender o seguinte, que naquele período que se tinha era muito justamente o que? CO2 na atmosfera. Lembrando que CO2 é aquele gás que a gente exala quando a gente faz a expiração. Então eu inspiro oxigênio e jogo para fora, ó, CO2. Aí você tem uma relação super importante. Por que você respira oxigênio? Porque as minhas células, as minhas mitocôndrias, que são especificamente setores que utilizam oxigênio, precisam dela para produzir energia. Em contrapartida, o resto metabólico desse processo vai ser o quê? Vai ser justamente o CO2. O CO2 que eu jogo para o meio, que para mim não interessa. Esses seres heterótrofos aqui da história, né, desse período aqui, acontecia a mesma coisa. Eles consumiam no caso, eles consumiam o quê? Bastante CO2. Então esses caras que estavam na estrutura ali, na vida heterótrofo e autótrofo, são seres consumidores de CO2 especificamente ali. Principalmente esses autótrofos consumiam muito CO2. O que aconteceu então? A partir da produção exagerada de CO2, de oxigênio, de consumo exagerado de CO2, teve um aumento da taxa de oxigênio na atmosfera. Tá? Então ele consome muito CO2, que tinha bastante na atmosfera, e libera muito oxigênio. Veja, existem duas estruturas importantes também: organismos que vivem sobre a presença de oxigênio e os anaeróbios que vivem sobre a ausência também. Então, para que você torne equilíbrio a esse gás, também houve uma adaptação desses organismos justamente para poder o quê? Para poder consumir esses gases específicos
consumir a matéria orgânica, produzir seu próprio alimento, não produzir seu próprio alimento, consumir o CO2 e consumir o oxigênio, e assim como produzir oxigênio e produzir CO2, para você ter um equilíbrio na atmosfera, uma evolução uma evolução teoricamente do que seria o primeiro organismo procarionte, o organismo primário. Então, o primeiro organismo ele ia se alimentar de matéria orgânica, né? O segundo matéria orgânica ia consumir oxigênio, então liberar CO2 para o meio, tal, ok, beleza. Se alimenta de matéria orgânica, bacana. Para não acabar essa matéria orgânica, temos que sofrer adaptação. Então surgiu um organismo para conseguir fazer o quê? Conseguir fazer a produção energética. Mas a partir do que? A partir do CO2, da atmosfera, a partir da luz, né? Então ele ia fazer tipo uma fotossíntese, né? Então o ser autótrofo, olha a definição de ser autótrofo: todo organismo que consegue produzir seu próprio alimento, ou seja, o organismo não precisa captar matéria orgânica externa pronta, tá? Então ele faz seu próprio alimento, ele pega algumas coisas externas, sim, de fato, mas ele consegue sintetizar seu próprio alimento, tá bom? Esse organismo que sintetizava o próprio alimento, ele acabou produzindo muito oxigênio para o meio externo. Para equilibrar isso, surge outro organismo, outra estrutura que vai consumir esse oxigênio. Aí surge então alguns organismos com mitocôndria para poder fazer o que? A produção, para poder reter, pegar esse oxigênio, utilizar esse oxigênio para poder equilibrar o ar da atmosfera ali. Tá, gente? A teoria heterotrófica é um pouquinho complexa mesmo, tá? Tenta dar uma estudada depois em casa, direitinho aí, né? Bonitinho. Se tiver sobrar dúvida, a gente explica depois melhor. Eu tento fazer aqui um esqueminha, uma projeção com desenhos, porque de fato eu não montei aqui um desenho para a gente poder explicar melhor isso aqui. Mas tenta viajar nessa ordem, tá? Primeiro organismo, heterótrofo, procarionte. Segundo organismo, autótrofo, fotossintetizante. Então tinha que ter o que? Cloroplasto. Terceiro organismo, eucarionte com mitocôndria. Então seria o que daria origem às células animais. Então o primeiro organismo heterótrofo, por que ele é heterótrofo? Porque ele consome matéria orgânica. O segundo é autótrofo, por quê? Porque ele faz a sua matéria orgânica através da fotossíntese. Beleza. E o terceiro? O terceiro vai ser heterótrofo também, porque ele vai consumir oxigênio, matéria orgânica do meio, que nós somos seres heterótrofos, por exemplo. Senão seríamos verde igual o Hulk, nós não fazemos fotossíntese, né, gente? E outra coisa, seres aeróbios e anaeróbios. Quais são os seres aeróbios? O ser humano é um ser aeróbio ou anaeróbio? Um ser aeróbio, um ser que vive sob a presença de oxigênio. E os seres anaeróbios são os seres que vivem sob a ausência de oxigênio. Por exemplo, algumas bactérias na sua boca. Lembra aquele exemplo que eu dei da boca, que fica fedida de manhã, tal, né? Quando você tem saliva, bactérias aeróbias vivem ali. Quando você tem aquele bafão de onça, bafo de jiboia, né? De manhã, é porque o quê? Porque você tem aqui ali bactérias anaeróbias que vão decompor a matéria orgânica daquele local que tem restos orgânicos, fazer fermentação, um outro processo energético. Tá? Ele não utiliza oxigênio para sobreviver. Tá, gente? Então, basicamente isso aí que eu quero dizer da hipótese heterotrófica e autotrófica, especificamente aí, tá? Vamos mudar? Vamos para o próximo slide aqui, né? Então aqui nesse slide, pessoal, nós temos aqui a sequência justamente dos acontecimentos mesmo. Então as células podem ser, a gente vai conseguir classificá-las em dois grupos específicos. O primeiro grupo lá da ponta é o procarionte, e o outro grupo aqui mais perto da gente é os eucariontes. Lembrando, qual é o único exemplo de procarionte existente? A bactéria. Se você pesquisar um pouquinho mais a fundo, você vai achar, pô, Thiago, eu achei mais um grupo que fala das árqueas, né? Arqueobactérias ou árqueas, né? Que é assim que é o nome do subgrupo. Sim, mas é um grupo que não está mais existente, é um grupo que foi extinto, se eu não estou enganado, tá, gente? Então, para deixar bem simples na nossa cabeça, pensamos em procariontes, pensamos em organismos bacterianos. Pensamos em eucariontes, pensamos em célula vegetal e célula animal. Então o que eu estou fazendo aqui? Só estou classificando. Como que você classifica? Então a célula vai ser eucarionte ou vai ser procarionte.
As procariontes são só as bactérias e as eucariontes são as vegetais e as animais, basicamente, entre outras que eu até coloquei na lousa para vocês, né? O que diferencia uma da outra? Se você olhar a célula procarionte, aquele bacilozinho lá, a bactéria, ele basicamente ele não tem organelas, ou seja, setores especializados, ele não tem núcleo onde o código genético está protegido, ele tem um código genético disperso no meio, solto no meio, tá? É um código genético disperso ali, solto no meio. Então isso caracteriza uma bactéria, um organismo procarionte, um organismo que não tem carioteca ou não tem núcleo celular. Um organismo procarionte, você pode colocar assim para ficar bem fácil na nossa cabeça. Procarionte, P do que? De primitivo, dos primórdios da humanidade, vem esse organismo aí, tá bom? Em contrapartida, quando a gente fala de seres eucariontes, nós vamos ter aqui a célula vegetal e a célula animal. A célula vegetal, pessoal, tem alguma característica importante. Se você der uma olhada no desenho, você vai ver umas estruturas verdinhas, né? Umas estruturas verdes, tá? E também uma parede membranosa, uma parede vegetal externa verde, tá? Além desse vacúolo também, que é essa estrutura azulzona grandona, que é para controlar a quantidade de água dentro da célula e tudo mais. O que são essas organelinhas verdinhas? São justamente os cloroplastos, aquelas estruturas que fazem com que elas possam fazer a fotossíntese em si, tá? E a parede vegetal também é super importante, porque a parede vegetal ela dá uma proteção a mais nessa célula, tá? Então, uma célula a vegetal do animal que vai se diferenciar basicamente pelo cloroplasto e pela parede vegetal. Tá bom? E posso também falar desse vacúolo que vai controlar o nível de água dentro ali, mas algumas células podem ter também. Agora, na célula animal, que é esse segundo desenho aqui, gente, o que vai ter? Várias organelas, setores especializados, assim como tem a célula vegetal também. O código genético está protegido por núcleo, isso é super importante. E ele não vai ter cloroplasto e não vai ter célula vegetal. Tá? Então são duas células bem parecidas. Só que, lembrando, o que diferencia a célula vegetal da célula animal é cloroplasto e parede vegetal. Tá? O que diferencia os eucariontes dos procariontes é setores especializados e núcleo e código genético coberto ou protegido por um núcleo. Básica, de forma bem simples, tá? Bem simples, tá, gente? É isso aí, tá? De forma bem simples mesmo, tá bom, gente? Para nós diferenciarmos basicamente aí a nossa célula. E embaixo nós temos aqui um organograma. Então o que nós fizemos em cima foi um esquema, um desenho, e embaixo ó, o organograma. Então a célula primitiva, aí eu vou ter procariontes e eucariontes, que vai dar origem aos procariontes e eucariontes, e os eucariontes vai dar origem a mais um subgrupo aqui, que são os animais e os vegetais, especificamente, entre outras células também que podem entrar aqui, gente, como os protozoários, né, como os fungos, também são células eucariontes, tá? Mas vamos classificar de forma bem simples para a gente poder entrar nesse meio aí de célula, basicamente, tá bom? Então é basicamente essa definição simples aqui para a gente poder guardar e não se esquecer, né? Então dá uma olhadinha ali, o número 1, procarionte bactéria, número 2, célula vegetal, número 3, células animais, né? Especificamente aí falando. Bom, vamos para o próximo desenho aqui, gente. Esse próximo desenho aqui vai mostrar o quê? Justamente a importância do processo energético. Tá bom, gente? Isso aqui eu nem coloquei uma escrita, mas aqui é um processo energético. Como que ocorre o processo energético? Como que a célula retém energia? Como que ela pega energia do meio e utiliza isso para suas funções metabólicas? Então, duas coisas acontecem aqui, que você tem que entender. Duas coisas importantes. Quem são as organelas que fazem energia, tá? E o que elas consomem e liberam para o meio após a produção de energia. Então, se nós formos falar de produção energética, que especificamente a energia que a gente fala aqui é essa aqui, ó, ATP, ó, ATP. Essa aqui é energia. Adenosina trifosfato, né, que é ATP. Essa energia que a gente utiliza até em processos metabólicos da parede celular para fazer expulsar algumas substâncias, vamos dizer assim, né?
Então que tem gasto energético, a gente vai falar isso depois, quando a gente fala de membrana plasmática. Mas ok, quem tem mitocôndria, teoricamente? As células animais. As vegetais também tem, mas célula animal, vamos deixar assim. E quem tem cloroplasto, que é em verdinho? Célula vegetal. Aí eu pergunto para você uma outra coisa. Qual a importância do oxigênio e do CO2 na nossa respiração? E qual a importância das plantas para nossa respiração? Qual que é importante, hein, gente? Aí você vai me responder, professor, simples, tranquilo. A importância das plantas é que elas ajudam a produzir o oxigênio que a gente respira. Perfeito. Essa é a questão, essa é a resposta simples e objetiva. Basicamente isso mesmo, pessoal. Então, quando nós falamos de célula animal, processo respiratório que a gente vai estudar em anatomia especificamente, eu ou outro professor vai pegar com vocês anatomia, nós vamos falar de ventilação, processo ventilatório, respiração, troca dos gases. Então, quando a gente respira, a gente consome o que? O O2, o oxigênio. E quando a gente expira, a gente libera o CO2. O oxigênio é um alimento importante, é uma estrutura vital para o nosso organismo. Eu preciso do oxigênio, assim como está mostrando o desenho, para poder fazer o processo de respiração. Senão eu não consigo fazer justamente a respiração, né? Então, gente, observem a parte superior aqui, vou até circular para vocês, ó. Glicose e oxigênio. A glicose e o oxigênio, elas estão chegando para onde? Elas estão chegando para minha célula, para minha mitocôndria. Então quer dizer o seguinte, no processo de vida, né, vital, eu preciso respirar oxigênio e consumir, gente, ó, glicose, energia. Por quê? Porque assim eu vou conseguir sintetizar energia. Um pouquinho de glicose aqui, ó. Tá, gente? Então assim eu vou conseguir o quê? Sintetizar energia. Então a glicose vem de onde? A glicose vem do alimento, vem da bebida, vem do alimento que a gente come. O oxigênio vem de onde? Só vem da respiração. Tá bom? Quando eu consumo isso aí, o que eu vou produzir, gente? Eu vou produzir calor, eu vou produzir energia e vou liberar para o meio, gente, essas duas estruturas aqui, ó. CO2 e água. CO2 e água. Calor, gente, eu obviamente vou ter produção energética, eu vou utilizar para minhas funções metabólicas, a ATP aqui, né? E o calor, obviamente, todas as funções metabólicas requer um gasto energético e um aumento da temperatura. Consequentemente, eu vou perder o quê? Se aumenta a temperatura, eu vou perder água, porque vou entrar no processo de transpiração, né? E quando eu respiro, eu vou exalar, né? Exalar no caso do CO2. Quem aproveita justamente essa estrutura, gente, é a nossa mitocôndria, ou seja, a mitocôndria celular, tá? Ela vai aproveitar isso aqui. A mitocôndria não, o cloroplasto. Então esse processo de receber glicose e oxigênio acontece na minha célula, dentro da minha célula, numa organela chamada mitocôndria. E essa organela vai produzir pra gente calor, ATP, e vai liberar pro meio água e CO2, porque meu corpo vai liberar isso aí. Tá, em contrapartida, essa água e o CO2 aqui, gente, vai ser consumida por quem? Vai ser consumida pelo cloroplasto, que é a planta, né? Então a planta vai consumir o CO2, a água, alguns sais minerais, né? A luz do sol, né? Porque ela precisa da luz para fazer fotossíntese, para produzir calor, para produzir energia. E esse ciclo não tem fim. E ela vai consumir isso aqui e vai produzir isso daqui. E eu vou consumir isso daqui e vou produzir isso daqui. Entendeu, gente? Então isso aqui não tem fim. É um ciclo sem fim. É o ciclo da vida, gente. O ciclo da vida. Tá bom? Só pra gente deixar um pouquinho claro pra gente entender aí. Então, essa é a importância da planta no processo respiratório. Então, entender como que a célula se originou, como que elas estão organizadas, quais são os tipos de células que grupos existentes de células, né? E quais são as funções
primordiais, funções básicas dela. Então nós começamos a falar aqui, gente, da primeira estrutura, da primeira organela, obviamente, que tem aqui, que é super importante, que é essa organela chamada mitocôndria e cloroplasto. Lembrando que cloroplasto só tem nas plantas e mitocôndria posso encontrar tanto nas plantas como nas células vegetais também. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. A gente vai fazer a segunda parte da aula daqui a pouquinho. Valeu!